Vou chamar aqui para dar sua contribuição também Dr. Edmundo Reis, que inclusive já tive a satisfação de estar presente em algumas operações, né, Dr. Edmundo? Já me levou já para algumas operações aí que fiquei com um pouco de medo, mas graças a Deus deu tudo certo no final. Certo? Dr. Edmundo Reis, promotor de justiça, parceiro do sistema prisional, certo? Parceiro porque é parceiro mesmo, de verdade, está ali trabalhando lado a lado com a Polícia Penal, principalmente no que tange a questão de monitoração e combate às organizações criminosas, tá ok? Dr. Edmundo, fique à vontade, jogue duro. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui, né? Preparei aqui uns slides, mas infelizmente a gente teve um problema técnico aqui que eu tomei conhecimento aqui. Então, mas vou me valer da minha pesca aqui. Vejam só. O tópico que nós vamos abordar aqui, de forma bastante sucinta, porque é um tema um tanto quanto delicado e extenso, trata-se da tutela coletiva na execução penal. Vamos partir historicamente para colocar no momento histórico o trato da questão da execução penal, o trato das questões relativas às prisões e os cumprimentos de pena. Então, vejamos. A nossa Lei 7.210, ela é de 1984. Portanto, é uma lei que estava à frente do seu tempo, ainda dentro de um contexto histórico ditatorial. Nós estávamos sob o regime da ditadura militar, mas era uma lei que estava sendo editada com um viés de direitos humanos, porque inspirada nas regras mínimas de tratamento de reclusos, que foi um tratado internacional de direitos humanos a que se viu forçado o mundo a partir dos horrores do Holocausto. Então, questões referentes ao aprisionamento foram mais bem trabalhadas, né, para resguardar a dignidade das pessoas que estavam em privação de liberdade, quer seja em razão do processo, presas, portanto, cautelarmente, ou em cumprimento efetivo de pena após o trânsito julgado da sentença condenatória. Ok? Bom, se a gente pega essa lei 7.210, a gente vai verificar que há ali uma série de assistências que estão previstas para aquele que está privado de liberdade. Aí nós temos assistência material, assistência religiosa, assistência à educação, assistência à saúde, né? A manutenção dos vínculos familiares. Nós vamos ter aí, dentro desse contexto de saúde, as questões relativas à salubridade do ambiente prisional, à sua estrutura, né? O trabalho, a relocação desse sujeito no mercado de trabalho ou, a primeira vez, a sua inserção social. A gente fala muito em ressocialização, e muitos deles não foram sequer socializados, porque não foram admitidos de fato na sociedade, né? E o que nós vivemos hoje é decorrência exatamente disso. Quando as facções criminosas proclamam "é nós", está fazendo uma fratura na nossa sociedade. Eles não se reconhecem fazendo parte dessa sociedade formal a que nós pertencemos, e sim dentro de uma outra sociedade que se forma nesse underground da sociedade, nesse limbo, nessa invisibilidade que nós permitimos que fosse mergulhado o sistema prisional.
E a despeito de todas essas assistências, de previsão, de metragens de cela, de salubridade, de oferta de todas as assistências possíveis, o que é que nós verificamos de fato? Quem aqui já teve oportunidade de ingressar numa unidade prisional? Quem não, por favor, fique de pé. Quem não teve ainda contato com a unidade prisional, por favor, fique de pé. Quem nunca entrou numa prisão, por favor, fique de pé. Agora, olhem para trás. Um dos grandes problemas do nosso sistema prisional é que, podem sentar, obrigado, é exatamente esse. É exatamente esse. A invisibilidade. Aquele é um espaço de reintegração social. Ele não pode ser um espaço de isolamento social de quem praticou um ato desviante. Nós temos a obrigação de resgatar quem seja possível de resgate. E isso a gente nunca vai saber efetivamente quem pode ou não ser tocado pelas ações de reintegração social. Eu já tive presos com um perfil criminológico chamado de couro de rato, um fariseu dentro do sistema, ou seja, de menor importância, e que continua no crime. E eu já tive celebridades que realmente saíram do crime, tá? Bruno Paz Manso, ele traz uma coisa chamada metatônia, que é o caminho pelo qual, através da interação religiosa, muitas vezes, esses presos, ao atingir uma idade madura, né, aqueles poucos que conseguem chegar, a ultrapassar os 40, eles começam a perceber que aquele mundo do crime, de pouco ou nada, lhe serve. Mas, voltando ao nosso ponto, nós temos um vácuo. É que a Lei 7.210, como era de 84, ela, portanto, é anterior às ações coletivas. Embora a nossa Constituição já falasse em direitos coletivos, transindividuais e individuais indisponíveis, não haviam ainda as ações coletivas. Elas passaram a existir na década de 90, quando começam, então, ali as primeiras leis que trazem esse modelo processual. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, depois as leis referentes à proteção ambiental, é que trazem essas ações coletivas e hoje, mais proximamente, nós falamos em processos estruturais, como é a DPF 347, que o colega defensor acabou de mencionar, o Zé, tá? E isso tem um aspecto bastante relevante em termos da atuação do Ministério Público. Desde 2012, um grupo nacional de promotores de execução penal, o GENEP, que hoje faz parte da estrutura do CNPG, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, passou a discutir a necessidade do Ministério Público ter uma atuação um pouco mais estruturada em termos de fiscalização e tutela coletiva. Vejam bem, nós sabemos, lidamos com o processo de execução, que, por exemplo, se eu tiver aqui, né, essa massa carcerária daqui, eu verifico num mutirão que mais da metade de vocês estão já aptos para o semiaberto, já progrediram para o semiaberto,
mas por ausência de vagas num presídio próprio do regime semiaberto, ou seja, numa colônia agrícola ou industrial, como prevê a lei, vocês continuam encarcerados em uma unidade de regime fechado. Isso hoje já tem uma série de decisões judiciais, né, que já avançaram, simuladas nesse sentido. Mas até bem pouco tempo, não. Eu teria que fazer, processo a processo, o pedido para que vocês fossem encaminhados para uma prisão domiciliar. Se eu tiver uma ação coletiva, eu posso fazer isso de maneira geral. Veja a racionalidade do processo. Mas nada existia nesse sentido. E o juiz de execução, ele não está preparado e não tem a competência para julgar ações civis públicas. Se eu for tratar, por exemplo, eu, promotor de execução, eu quero tratar da falta de estrutura de saúde, de atendimento, de assistência à saúde ao preso, eu vou ter que tratar disso junto à vara de fazenda pública e não junto à vara de execuções. A depender do modelo estrutural, da modelagem orgânica que a unidade do Ministério Público tem adotado, isso fique com as promotorias de saúde. Se eu for tratar de improbidade, de verificação dos contratos, da lisura dos contratos, eu vou trabalhar com as promotorias de amoralidade pública e improbidade administrativa. Se eu for tratar, por exemplo, de arboviroses, como é o caso agora de Irecê, um inquérito civil que nós temos, de arbovirose, tem um tanque aberto e ali está tendo uma série de muriçocas e todos os arbovírus que estão ali. Eu tenho que tratar disso junto também às promotorias de meio ambiente, porque eu não posso jogar ali substâncias que venham a contaminar o lençol freático. Veja o dado de complexidade que é isso. Tá certo? Então, nós, enquanto Ministério Público, trabalhamos para que saísse uma resolução e essa foi editada em 2023, em dezembro de 2023, que é a resolução do CNMP 277, que trata tutela coletiva e fiscalização de estabelecimentos penais. Além da tutela coletiva, o CNMP cuidou de normatizar, padronizar a fiscalização. Isso já vem há mais tempo. Nós tínhamos uma resolução 56 que já previa essa uniformização em todo o país, com um relatório formal, né, onde todos os questionamentos eram feitos de maneira padronizada. E aí nós temos a catalogação desses dados no Banco Nacional do MP, né? E aí que é o MP em números, e que, a partir dali, começou a ser um banco de dados que nos serve para estabelecimento das políticas públicas do âmbito ministerial para o sistema prisional, tá certo? E aí, a nossa recomendação 277, ela traz o antídoto para a omissão da Lei 7.210. Porque se vocês olharem as competências do promotor, as atribuições do promotor na Lei 7.210, na Lei de Execuções Penais, vocês vão ver que todas as atribuições são processuais, são ligadas aos processos de execução propriamente dita, ou seja, a fiscalização do cumprimento da pena. E depois vinha de forma singela, lacônica, o preceito. O membro do Ministério Público deverá visitar mensalmente a unidade prisional, registrando a sua presença em livro. Eu devo visitar para quê?
tomar um cafezinho com a senhora diretora, verificar que condições são aquelas, fazer o quê? Registrar o quê no livro? Só a minha presença? Só que eu estive lá? E fiz o quê? Eu tomei conhecimento do quê? Então, na verdade, o que fez o Ministério Público foi amadurecer a sua percepção sobre o sistema prisional. Tá? Amadurecer a sua percepção do sistema prisional. E isso muito dado a essa circunstância da invisibilidade. Nós temos um fator distintivo no mundo. As nossas gangues, as nossas organizações criminosas, né, que não são de colarinho branco, mas aquelas de crimes de sangue ou referentes ao tráfico de droga, elas têm uma matriz prisional. Itabuna, inclusive, você tem raio A, raio B, uma referência expressa ao locus de nascimento dessas duas facções. Tá? Então, vamos ter uma percepção de que foi, durante muito tempo, o fechamento deste olhar do Estado e da sociedade que deu espaço ao nascimento dessas facções. E aí sim nos sacode a um momento como este que nós estamos, que é preciso rever todo esse estado de coisas inconstitucional através do pena justa e também rever os meios e modos de fiscalização. Então, o que é que nos diz em termos de base normativa a 277? Nós temos aí, ela faz referência expressa à Constituição Federal de 88, artigo 130A, que são atribuições do CNMP, o artigo 127, a função institucional do MP, defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis, o 129, 2, 3 e 9, que são as competências do MP, artigo 1º, 3º, dignidade humana, artigo 3º, 1 e 4, objetivos fundamentais, igualdade e promoção do bem de todos, artigo 4º, 2, prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais para aplicação dos regramentos internacionais, dos protocolos internacionais que dizem respeito, e a gente vai ver mais adiante, artigo 5º, direitos dos presos naquilo que diz respeito aos direitos fundamentais dos privados de liberdade. Lei Complementar 75 de 93, que é a lei do Ministério Público, Lei Nacional do Ministério Público da União, a Lei 8.625 de 93 também, que é a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, né? A LOMPBA, no caso da Bahia, que é a Lei Complementar Estadual 1196, a Lei 7.210, por óbvio, a Lei 13.675, que cria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Essas são as bases legais, as leis que estão referenciadas nesta resolução. Tratados e convenções internacionais que são observadas por essa resolução e que devem ser objeto da fiscalização do Ministério Público. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, adotada pela ONU em 48, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 66, promulgado no Brasil pelo Decreto 592, de 92, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis e degradantes, de 84, promulgada no Brasil pelo Decreto 40, de 91, Protocolo Facultativo da Convenção contra a Tortura, de 2002, resoluções da ONU, regras de Mandela, que dizem respeito às diretrizes da ONU para garantir o respeito aos direitos humanos dos indivíduos
privados de liberdade, regras de Bangkok, que é para tratamento de mulheres presas e para aplicação a estas de medidas não privativas de liberdade, regras de Tóquio, recomendações para aplicação de medidas alternativas à prisão. Veja que a resolução trata de política penitenciária e não só de sistema prisional, tá? Política penitenciária é o termo geral para aplicar penas, quer sejam elas privativas de liberdade ou alternativas à prisão, tá bom? Então, vamos lá. Documentos e normas do CNMP. Manual de Inspeção a Unidades Prisionais, 2019, com as orientações. Decretos brasileiros, nós temos aí aquele que promulga a Convenção contra a Tortura, o Decreto 483, que promulga o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura. Nós temos outros documentos também emitidos pelo CNMP, que dialogam com a 277. Nós temos ali, foi editado no mesmo período, vamos dizer assim, no mesmo marco temporal, a 278 e a 279. A 278 trata sobre controle difuso, a tutela difusa da segurança pública, e a outra é a tutela difusa do controle externo da atividade policial. Porque nós temos o controle externo da atividade policial, hoje, dos ex-agentes penitenciários que ingressaram no 144, através da emenda 104, como policiais penais. Tá certo? Então, hoje, nós temos uma polícia trabalhando dentro do sistema prisional, além das polícias militares que prestam apoio ainda, e, portanto, exige uma fiscalização de quem está nos presídios. E ali nós temos um diálogo interinstitucional. Nós temos ali também a questão da segurança pública, né, da tutela difusa da segurança pública, que é da 279 ou 278, e que diz respeito exatamente a essa interlocução que nós temos com o sistema prisional e a segurança pública, no qual ele está hoje devidamente inserido. Nós temos aqui a resolução 144, ou 147, me perdoe, que trata sobre a notícia de fato e o inquérito civil, tá certo? Que regula, são os instrumentos pelos quais nós recebemos as denúncias e fazemos o processo administrativo para acompanhamento dessas inspeções. Nós temos a recomendação 90, que trata da postura do Ministério Público quando dos eventos de crise no sistema prisional, com um anexo, que é um anexo 2, específico para crises no sistema prisional, né? E ali vamos observar, dentro dessa fiscalização, sobretudo usando como um marco referencial, além da lei de execuções penais, que já está, de certa forma, obsoleto, também todas aquelas normativas que defluem do Conselho Nacional de Justiça, a exemplo das resoluções 391, que trata da remissão, e outras tantas que foram já mencionadas aqui ao longo do dia. A gente usa também toda essa referência para acompanhar essas fiscalizações, mas, sobretudo, as referências que são emanadas das regras mínimas de tratamento de recluso, das regras de Bangkok no que diz respeito à prisão de mulheres. E nessas regras, o que mais nos chama a atenção na fiscalização é, os eixos dessa normativa: tratamento humano e digno, proibição de tortura, tratamento cruel, desumano e degradante, direitos dos reclusos, tratamento médico, alimentação adequada, exercício e lazer, separação de homens e mulheres
e de jovens e adultos. Parece ser um absurdo que a gente esteja colocando isso. Acredito eu que em um determinado momento do avanço da humanidade, quando a gente olhar para trás, vai ver um determinado absurdo. Quando a gente diz aqui separação de homens e mulheres, se nós levarmos em consideração que em 1800, essa separação, o início de 1900, essa separação muitas vezes não existia. Isso foi ontem. Separação de homens e mulheres não existia. Até alguns anos atrás, alguns noticiários chocavam a sociedade por encontrar mulheres presas entre homens, sendo inclusive serviciadas, sob a custódia do Estado, fruto da invisibilidade. Tá? Acomodação e higiene. Padrões mínimos para acomodações e instalações, requisitos de higiene, ventilação, iluminação e condições climáticas. Quem conhece as cadeias, principalmente as mais antigas, sabem que elas não conseguem atender a tais requisitos. Eu já cheguei em unidades aqui na Bahia que tinha escrito na parede: por favor, já estão me dando cartão vermelho ali, tempo esgotado. Mas isso eu vou dizer, viu? Tinha um alerta dizendo assim: por favor, jogue o balão fora. Alguém sabe o que é balão? Sabe o que é balão? Sabe? Diga o que é balão. E o sujeito não tem vaso sanitário, ele defeca num saco e joga para fora. E os policiais penais pedindo para jogar para fora. Isso é desumano para quem está preso, mas também para aquele que presta um concurso público para fazer o cárcere. A polícia penal é o modelo adequado? Nós vamos criar aqui uma celeuma. Não. Nós deveríamos estar preocupados, e aí eu já vou encaminhando para encerrar a minha fala. Como nós aferimos que uma empresa, como uma empresa não vai à falência ou ela progride? Quando ela cumpre o seu papel, quando ela dá lucro, ok? É isso. Qual seria o lucro social de um sistema prisional? Quando ele deveria atender a este requisito? Não é tratando a pena como um instrumento de vingança social, mas é quando eu consigo, de fato, reduzir a reincidência criminal. Então, este é o objetivo e o desafio da sociedade brasileira: transformar a porta giratória das prisões em uma porta de saída digna para aquele que cometeu um ato desviante. E não me digam aqueles cidadãos de bem que estaremos dando mais chance aos cidadãos maus do que aos cidadãos de bem. Porque eu vou lhes responder: quando você tem dois filhos, um CDF e o outro que é ruim de nota, é ruim na escola, a qual dos dois vocês dão um reforço? Então, é essa a proposta, tá? Muitos ali, vocês vão me dizer, não tem chance de recuperação. Mas é do ser humano. O nosso papel não é escolher quem vai ter ou não oportunidade. É dar oportunidade a todos, para que cada um abrace. Certo? E para que isso aconteça, é necessário que haja a fiscalização,
haja a interação da sociedade. É preciso que a sociedade volte seus olhos para lá. Eu fiz ali, ainda há pouco, uma lembrança. Quem assistiu aqui Coração Valente? Coração Valente com Mel Gibson. Quem assistiu? O filme termina como? Mel Gibson, que era o Wallace, o herói escocês, sendo torturado e morto. As penas aflitivas. Quando as penas aflitivas passam a ser substituídas pela contagem de tempo como pena, inspirada nas prisões eclesiásticas e a humanização da pena, o que é que acontece? A sociedade já não mais acompanha a execução dessa pena, porque ela se delonga no tempo. E isso permitiu que essas pessoas se tornassem invisíveis, até o momento em que a tecnologia rompe as barreiras dos muros das prisões e cria a interlocução direta entre quem está dentro e quem está fora. E transforma as nossas prisões não mais em reformatórios sociais, mas em escritórios do crime. Nós precisamos retomar as rédeas desse momento histórico do país. Caso contrário, nós vamos ver o que estamos vendo no Lobato e em outros locais, dia após dia. Muito obrigado.